Olá, como vai? No programa de hoje nós vamos falar sobre as relações entre o que comemos e o câncer de mama. Uma pesquisadora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Viçosa vem estudando grupos de alimentos com a tendência a desencadear o câncer de mama. Os estudos apontam que o problema também pode ser evitado com o consumo de alguns alimentos. Vitaminas e outros elementos também podem ajudar no tratamento e evitar a reincidência do câncer. A pesquisadora é a professora Maria do Carmo Gouveia Pelúzio, que é a nossa entrevistada de hoje no Viva Saúde. Professora, bem-vinda ao programa, obrigada pela sua presença aqui. Pelo convite. Qual é a relação entre câncer e alimentos? Porque a gente ainda tem uma cultura de achar que câncer é uma fatalidade. Não é assim? Tem alguns tipos de câncer que uma vida saudável pode evitar? Com certeza, porque o câncer, ele é uma doença que pode ser desencadeada por fatores ambientais, quando o indivíduo já se expõe a alguns fatores, poluição, raios ultravioleta, né, que é o caso do câncer de pele, ou ainda ele pode ter já alteração genética, então o indivíduo pode ter alguns genes que, com o passar do tempo, principalmente com o hábito alimentar inadequado, ele pode acelerar o desencadeamento desse câncer ou propiciar aí o aparecimento de algum tipo de câncer. Alguns hábitos, por exemplo, o fumo, o consumo de bebida alcoólica, isso é uma coisa que as pessoas acham que já têm mais ou menos visto que isso desencadeia. Mas alguns alimentos também, que tipo de alimentos? Sim, a gente pode pensar em alimentos que, se você, de modo geral, todo e qualquer alimento, se você consome em quantidades adequadas, você pode ficar tranquilo em relação ao seu hábito alimentar. Mas alimentos que você consome em exagero, por exemplo, gordura. Hoje não, há algumas décadas vem se debatendo muito em relação às gorduras, principalmente as gorduras saturadas, e o aumento do consumo dessas gorduras pode desencadear doenças, dentre elas o câncer. Mas nós temos também vitaminas, as próprias vitaminas que são hoje muito debatidas e recomendadas como bons nutrientes. Se você exagera no uso de vitaminas, principalmente vitaminas antioxidantes, esse papel, esse efeito antioxidante pode passar a ser pró-oxidante. Por exemplo, que tipo de vitamina? Vitamina E, por exemplo. A vitamina E é uma vitamina muito importante para prevenir principalmente o estresse oxidativo das células, né, do organismo. E esse estresse, ele é provocado por uma série de fatores. O dia a dia, né, nosso, a raiva, o cansaço, o trabalho exaustivo, essa rotina louca nossa hoje pode provocar aí o aumento da formação de radicais livres, levando a um estresse aumentado. O próprio fumo, a exposição à poluição, ao ar contaminado, né? Drogas, alguns medicamentos e tal. Enfim. Mas essas vitaminas, esse excesso, porque muita gente hoje vive assim uma panaceia, né? Que toma uma mão de comprimido de manhã de vitamina achando que vai ter uma vida mais saudável por causa disso. Essa vitamina ela é receitada assim em cápsula? Quando é excessiva ou é em algum alimento que ela pode ser perigosa? Você tem alimento, quantidades que, desde que você tenha uma alimentação equilibrada, balanceada, você tem diariamente uma necessidade de uma recomendação de nutrientes, dentre eles as vitaminas. A partir do momento que você começa a abusar, e principalmente hoje as cápsulas estão aí no mercado, os suplementos à vontade para quem quiser, você pode propiciar alterações no seu organismo com excesso. O caso da vitamina E é um caso típico que você, com excesso de vitamina E, essa vitamina pode se tornar pró-oxidativa e, com isso, desencadear alterações em reações metabólicas específicas que poderia levar a desencadear o quê? Genes que estariam latentes, genes que estariam ali adormecidos, ou então modificação em um gene específico, levando a desencadear um processo errado, vamos dizer assim, tá? Um mecanismo errado no organismo que pode produzir a síntese de uma proteína, e essa proteína pode
tem um comportamento que não seria o ideal, mudar o comportamento de determinadas proteínas, de determinadas células, levando então a desencadear uma proliferação, um aumento do crescimento celular, né, errado, levando ao câncer. O problema é que essas pessoas, elas não tomam com prescrição, né? Não elas tomam, ouvem falar que toma vitamina E todo dia, faz bem, compra e toma todo dia. Não sabe qual é a recomendação, né? Tanto a própria literatura científica, não existe ainda um consenso em relação qual que é realmente a dose recomendada. Por quê? Porque cada organismo é um organismo, cada indivíduo é um indivíduo. Então, você não pode dizer que eu tenho que tomar, existe uma recomendação baseada em quê? Em estudos epidemiológicos, estudos científicos, onde foram comprovados uma série de resultados mostrando que quantidade de 15 miligramas por dia de vitamina E, de uma forma ativa da vitamina E, seria suficiente para suprir a necessidade do seu organismo. E isso tem em algum alimento? A vitamina E está presente em que tipo de alimento? Óleos, de modo geral, as oleaginosas, as nozes, os óleos, né, todos os óleos vegetais. Você tem uma quantidade, é uma fonte boa de vitamina E. E as castanhas, nozes, os amendoim, então as oleaginosas, de modo geral, são fontes boas de vitamina E. Os outros alimentos têm quantidades menores. Mas você, com o consumo adequado desses alimentos, você supriria a sua necessidade diária. E suprindo a necessidade diária, a não ser que você já utilize para prevenção, em função de histórico familiar, que a sua família já tenha algum histórico de incidência de câncer. Então, segundo os estudos, né, os dados mais recentes mostram o quê? Que você deve utilizar quantidades, você pode utilizar quantidades além da recomendação, mas que não fuja muito a essa recomendação, a essa quantidade, ao quantitativo. Então, se é 15 miligramas, até 30 miligramas, principalmente para os fumantes, né? Porque ela previne o estresse oxidativo aumentado, provocado pelo próprio fumo. E até 50 miligramas tem estudos que mostram que a dose aumentada da vitamina, ela ainda não é pró-oxidativa. Então é perigoso, assim, isso tomar suplemento vitamínico em doses aumentadas. É perigoso, tem que ser prescrito por nutricionista, por médico, né? Isso não é uma coisa que você faça por conta própria, porque acaba você achando que está fazendo bem, está fazendo mal. E o indivíduo hoje, ele pode até tomar, os jovens hoje, né, que gostam dos suplementos, usam suplementos aí à revelia, eles podem até fazer uso hoje, não sentir nada. Agora, não sabe o que será do futuro, né? Porque nós temos suplementos aí que você usa quantidades muito aumentadas, que você pode ter, de repente, uma insuficiência renal tardia, você pode ter uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática. Então, nem a ciência sabe, professora, nem a pesquisa sabe. Isso são coisas assim muito novas ainda para dizer que isso no futuro pode provocar algum problema. Quantidades, hoje a gente tem alguns estudos que estão avaliando principalmente as quantidades. A gente tem muito em modelos animais, mas em ser humano, né, claro que a pesquisa em ser humano ela é muito complicada. Então a gente não tem uma facilidade de avaliar realmente o ser humano. Tem estudos, né, estudos prolongados, estudos longitudinais, onde se trabalha com quantidades, avaliando quantidades populacionais, né, grupos populacionais maiores, e fazendo correlações do consumo com fatores de risco, né, de doenças crônicas de modo geral, não só o câncer, doença cardiovascular, a obesidade, que infelizmente é o grande problema nosso, né? O Brasil hoje ele tem um problema sério em relação à obesidade. Mas vamos voltar ao nosso foco, que é a questão do câncer de mama hoje. Existe algum grupo de alimento específico capaz de, se o consumo é exagerado ou a falta dele, pode levar ao câncer de mama especificamente? Olha, o câncer de mama hoje existe quanto a prevenção,
Existem os alimentos, eu posso citar para você o grupo das brássicas, né? Principalmente as brássicas oleráceas, que são a couve, né? A couve folhosa, que é consumido em Minas, principalmente, né? Existe um hábito bem arraigado, o brócolis, a couve-flor, a mostarda. Esses alimentos, já há alguns anos, tem estudos mostrando que ele tem uma substância, que são os glicosinolatos, que são substâncias benéficas. Essas substâncias, elas ativam principalmente enzimas específicas que vão auxiliar na prevenção de alterações metabólicas que poderiam alterar principalmente células que levariam ao câncer de mama. Genes específicos envolvidos ao câncer de mama. Por outro lado, nós temos alimentos que, se consumidos em excesso, eles podem, por outro lado, acelerar o processo, o crescimento celular, principalmente, ou de genes específicos ou de células realmente, né, da mama, do tecido adiposo, levando ao câncer. A gente pode colocar aí, principalmente, as gorduras saturadas. Né? Então, desde o início do ano 2000, né, do século passado, começou-se então a uma preocupação muito grande em relação a esses ácidos graxos. Separar os ácidos graxos saturados do monoinsaturado, do poliinsaturado. Por exemplo, a manteiga do óleo. A manteiga do óleo, né? O consumo da manteiga, há muitas e muitas décadas foi feita uma recomendação quanto ao cuidado no consumo, não que tenha que restringir completamente, porque ela tem substâncias boas. Ela tem um ácido graxo, que é o linoleico conjugado, que ele é um ácido graxo bom, que auxilia em alguns processos, principalmente em nível celular, que teria efeitos benéficos. Mas o abuso da picanha, né, da gordurinha aí, dos alimentos aí em excesso de gordura poderia propiciar o início do desencadeamento de um câncer de mama. Então, o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de milho é sempre mais recomendável para quem quer ter uma vida mais saudável. Assim. Principalmente hoje o óleo de canola, né, que além de ter um equilíbrio em relação aos poliinsaturados, tem uma quantidade de ácido graxo linoleico e linolênico, né, o ômega 3, e o ômega 3 ele é um ácido graxo benéfico, ele auxilia na prevenção de algumas, na síntese de algumas proteínas específicas que estariam também envolvidas com o desencadeamento de câncer de mama. Ele é um óleo caro, né? É bem mais caro que o óleo de soja, mas é uma coisa assim que numa família pode ser usado pelo menos assim para refogar uma verdura, né? Não é para fazer uma fritura, mas pelo menos para fazer uma coisa mais simples, assim, feijão. Dá para usar, lado, né? A gente tem também o azeite de oliva, que é rico em ácido graxo oleico, que é um ácido graxo benéfico também. Então, é aquela questão. Existe a recomendação em torno da moderação e do equilíbrio dos nutrientes nos alimentos. Então, a moderação quanto ao consumo do alimento, não necessariamente... Né? Ou seja, pode comer picanha, pode comer manteiga, exatamente, desde que não seja muito. Muito, tem que haver equilíbrio. Né? Professora, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já falando mais sobre a nutrição e o câncer de mama. Um instante só. Estamos de volta com Viva Saúde, hoje conversando com a professora Maria do Carmo Pelúzio, do Departamento de Nutrição da UFV. Nosso tema de hoje é o consumo de alguns alimentos que podem tratar e evitar o câncer de mama. Professora, a gente já falou sobre alimentos que podem desencadear o câncer de mama ou hábitos de vida que podem, como por exemplo, as gorduras, sim, não é? Principalmente as gorduras que estão presentes, por exemplo, na manteiga, na gordura de porco. É uma alimentação com excesso, a pessoa que já tem uma propensão genética a desenvolver o câncer de mama, isso pode ajudar a desencadear. É assim, isso, né? Precisa ter uma propensão também, né? Tem que ter. Mesmo não só a propensão ao câncer de mama em si, mas desde que essa pessoa seja uma pessoa
que ela tem a tendência à obesidade. A obesidade é uma doença crônica que pode depois auxiliar o desencadeamento ou início de um câncer de mama. Por quê? Porque a obesidade ela vai também alterar mecanismos no organismo que poderia também acabar levando a um câncer de mama. Né? A gente tem, dentre os ácidos graxos que estão presentes aí nos óleos, nas gorduras de modo geral, a gente tem, o que eu falei, o ácido graxo saturado, ele é um desencadeador de doença. Né? Então, tanto quanto a obesidade, o câncer de mama, outras doenças, o diabetes, a hipertensão. Por outro lado, a gente tenta... E ainda tem pessoas, por exemplo, você está falando de obesidade, mas tem gente que é magra e que consome muito isso e não engorda, mas o problema continua, né? Com certeza, ela pode ter um gene específico que pode ser modificado. O que é gene? É aquilo que está realmente no organismo do indivíduo, já faz parte ali da genética dele, então ele já nasceu com aquela sequência genética que ela pode ser alterada. No caso do câncer de mama, ainda mais sério, né? Porque a primeira pergunta que se faz é: sua mãe teve? Tem alguém da família que teve? Em caso de mulheres que já tiveram algum tipo de câncer típico de mulher, né? De útero, de ovário, né? na família de mama, a propensão é muito grande. É muito grande e essas pessoas, principalmente, o que se recomenda? Que já tenha o hábito de fazer precocemente, né, o exame, o autoexame para avaliar e que procure realmente o médico, né, para fazer a prevenção. Fazer o acompanhamento. Para começar fazendo o acompanhamento. Outros hábitos. Hoje, atividade física, ela é colocada como não só um hábito que deveria estar envolvido aí com qualidade de vida, mas é saúde realmente. Então o indivíduo ele tem que se preocupar tanto quanto o hábito alimentar com a atividade física. E a questão do tratamento, como é que é a sua pesquisa? Existem determinados tipos de alimento que podem ajudar num tratamento, uma vez que a mulher teve o câncer. Além dos remédios, da quimioterapia, da radioterapia, o que foi indicado pelo oncologista, existem alimentos que podem ajudar? Sim, existem alimentos. Por exemplo, hoje a nossa pesquisa está muito voltada não somente para as vitaminas antioxidantes, que são alimentos, nutrientes importantes, né? As vitaminas antioxidantes. Então, os alimentos ricos em vitamina C, vitamina A, vitamina E. Então, principalmente os folhosos verde escuro, igual eu já falei, da couve, da mostarda, o almeirão, os alimentos ricos em vitamina C, então acerola, pitanga, que são frutas regionais mesmo, que às vezes o pessoal não tem muito hábito, né? E além disso, além das vitaminas antioxidantes, hoje nós temos uma linha de pesquisa trabalhando a microbiota, preocupada com a microbiota intestinal. Por quê? A questão do uso do probiótico, que a Europa principalmente, há muitas e muitas décadas utilizam muito os probióticos. A criança desde que nasce já começa a utilizar os leites fermentados. Nós não temos muito esse hábito. E hoje a nossa linha de pesquisa é a questão principalmente da sua microbiota intestinal influenciando no seu organismo num todo. Porque tem a ver com defesa, né? Com defesa imunológica. Então, né? Não só o probiótico, mas o prebiótico, aqueles alimentos ricos em fibras que também preveniriam a alteração no intestino. Então, o iogurte é um probiótico? O iogurte ele tem lactobacilos, mas ele não tem quantidade suficiente para ser designado como um probiótico. Nós temos o leite, alguns leites fermentados, né? O Yakult e algumas outras marcas aí, que são probióticos. E nós, no departamento de nutrição, nós trabalhamos com o kefir. O kefir que é um emaranhado de probióticos, né? E que hoje ele tem um apelo muito interessante em relação à prevenção
de doenças. Ele é no muito bom para a tratamento. saúde, mas ele não é bom de gosto, né? Ele é difícil de Não, tomar. depende. Se usar com leite, ele é gostoso. É melhor, né? O leite, ele fica colocado no leite, o leite fica como uma coalhada. Essa coalhada você pode usar com granola, com fruta batida, com fruta, com mel e... Isso tudo já vem sendo usado como coadjuvante no tratamento? Sim, assim, vocês sim. têm tido resultados com isso? Resultado. A gente tem eu tenho uma aluna de doutorado que deve terminar até o início do próximo ano, onde ela trabalha em modelo animal, mas ela trabalhou com kefir e ela, nessa pesquisa, ela obteve resultados muito interessantes com o kefir. Então, o kefir não só na prevenção do câncer de colo, que nós avaliamos, mas na prevenção da síndrome metabólica, que são alterações metabólicas que desencadeiam câncer, desencadeia a própria obesidade, a resistência insulínica, a hipertensão. Então, seriam fatores de risco para a doença cardiovascular, para a obesidade e para o próprio câncer. E uma vez que ela ajuda no tratamento, aí depois... Porque o câncer de mama é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Se ele for diagnosticado no início, o índice de cura é altíssimo, sim, não é? Sim. É uma coisa assim, ninguém mais está condenado à morte porque tem câncer de mama, sim, desde que quanto antes seja diagnosticado. Uma vez diagnosticado, tem o câncer, trata. O alimento pode ajudar na reincidência, a evitar a reincidência, sim, ou a provocar a reincidência? É isso que a gente tem procurado explorar, exatamente a reincidência. E eu sou o exemplo vivo de uma pessoa que teve câncer muito inicial, mesmo? O câncer de mama e curou. Não teve nada. Por quê? Exatamente. A preocupação com o hábito alimentar, com a atividade física, eu sempre tive a minha vida toda. E, além de tudo, o diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce, ele realmente é muito importante. Então, hoje, o indivíduo... E não é uma coisa difícil, né? A mulher tem que ir ao médico todo ano, fazer o seu exame ginecológico, tem que fazer o autoexame todo ano. Qualquer coisinha ir ao médico, porque qualquer coisa que diagnosticar de tumoração, de caroço, tem que ir lá. Porque, assim, tendo, e algumas pessoas vão ter mesmo... É tratável, né? Não é tão dramático mais, né? E eu reforço, como nutricionista, a preocupação com o hábito adequado da alimentação. Então, a variedade de alimentos. E não precisa de ser alimento caro, não tem que ser fruta, kiwi, que é rico em vitamina C, mas pode ser pitanga, pode ser acerola, pode ser uvaia. Frutos regionais, moranga, abóbora, frutos vegetais que nós temos na região e que às vezes o pessoal não tem o hábito de consumir. Né? Professor, uma coisa que eu sempre pergunto aqui no Viva Saúde, que eu acho que é muito importante, essa interdisciplinaridade, né? Hoje o médico não atende sozinho mais, né? Ele não trata mais sozinho. Existe uma equipe de profissionais que fazem parte de um tratamento, né, maior, que são ajudas importantíssimas. Então, assim, não adianta você só procurar um médico e fazer uma quimioterapia. O acompanhamento nutricional para quem é paciente de câncer é muito importante. É imprescindível, os nutricionistas estão preparados para isso? Estão. Eu digo que estão porque nós estudamos o alimento, é a nossa ferramenta de trabalho. Então, o alimento, o nutricionista, ele estuda o alimento e claro, né, numa graduação, ele é dado o norte, onde ele possa continuar pesquisando e trabalhando. Então, o profissional atento, um profissional preocupado, ele vai estar sempre muito bem preparado. Ele é formado para isso. Para isso, né? Então, ele vai estar sempre muito bem preparado. Em relação a mecanismos que o alimento no organismo influencia, atua diretamente e pode atuar beneficamente. E não é só para quem tem câncer, né? Um acompanhamento nutricional é uma coisa que as pessoas deveriam fazer sempre, né? Para ver se está tudo certo, se pode acrescentar algum alimento, algum probiótico, algum prebiótico, que pode ajudar a pessoa a prevenir, né? Com certeza. E principalmente... Esse é o melhor caminho sempre. Esclarecer melhor os modismos, né? Exatamente. Porque hoje, se você for fazer uma avaliação hematológica, né, principalmente aí de alguns nutrientes, algumas vitaminas,
a grande chance de você ter deficiência em vitamina D hoje é muito grande. Agora, como que você, num país tropical, abençoado por Deus, pode ter cheio deficiência de vitamina D? Que é o sol que faz Então, são questões hoje que a gente fica aí muito preocupado. Por quê? Como que você não tem um nível adequado de vitamina D? A não ser que a pessoa realmente seja aquela pessoa muito confinada a computador. Mesmo assim, ela vai à padaria, né? Ela sai para dar uma voltinha. Então, alguns estudos que às vezes aparecem aí em relação a essas modismos em torno de algumas avaliações aí alimentares, a gente tem que ficar, no mínimo, um pouco atenta e preocupada. Bom, então a gente está terminando o programa, só para fazer aqui um resumo muito rápido. Os óleos, principalmente os saturados, né? Eles são alimentos que podem provocar o câncer de mama. Esses alimentos folhosos, né? Verdes escuros, né? Principalmente a couve, o brócolis, o repolho, podem prevenir. Podem prevenir e podem ajudar também no tratamento. No tratamento do câncer de mama. E um nutricionista é um profissional indicado, adequado para fazer um acompanhamento durante um tratamento. Bem capacitado quanto ao conhecimento dos alimentos. Né? Para ajudar no tratamento e na prevenção, com certeza. A gente tem que valorizar esses profissionais. E valorizar a saúde acima de tudo, né? Porque a pessoa ela tem que gostar primeiramente dela. Dela mesmo, né? Exatamente. Como a gente sempre fala, aqui a prevenção é o melhor remédio, né? Caminhada, uma alimentação saudável. Com certeza. Até para quem tiver a doença, tudo isso já facilita para ter um tratamento menos dramático, menos sofrido. Evitar o estresse. Isso é mais difícil nos tempos de hoje. Mas comendo bem, né? Professora, muito obrigada pela sua presença aqui. O Viva Saúde desta semana está terminando. Este programa é uma produção conjunta da TV Viçosa com o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. E esse tema câncer de mama, a gente está tratando ele aqui por uma indicação, um pedido do Agros, que também está aqui em Viçosa fazendo essa campanha do Outubro Rosa. Se você quiser participar do programa com sugestões de tema, mande um e-mail para a gente no endereço que aparece aí na sua tela. E se você quiser rever o programa na internet, procure por Canal Saúde TV Viçosa no YouTube. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos que esse programa tenha sido útil para você. Lembre-se que a informação de qualidade é a melhor forma de prevenção de doenças. Um grande abraço, uma semana com saúde e paz e até semana que vem. Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros. Instituto UFV de Seguridade Social.